Olá pessoal, o Banco Central anunciou que em 16 de novembro de 2020, todos os bancos com mais de 500 mil contas ativas terão que dar início ao uso do Pix, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos. Mas para a gente saber como é que funciona esse sistema, a gente tem que entender como é que é o sistema atual e quais as vantagens que esse sistema tem. No sistema que a gente tem hoje, tem o DOC e o TED. Então fica comigo até o final do vídeo que hoje tu vai aprender o que é DOC, o que é TED e o que esse sistema instantâneo traz de tanta vantagem. Olá pessoal, eu sou Felipe Filomeno e hoje estou aqui para falar sobre Pix e o atual sistema que a gente utiliza para fazer nossas transferências bancárias. Hoje a gente tem o DOC e o TED. Sempre há uma confusão e todo mundo se pergunta quando é que eu uso o DOC e quando é que eu uso o TED. E isso depende muito do tipo de transferência e do tipo de objetivo que você tem. O DOC tem uma função e o TED tem outra. Afinal de contas, são dois, né? Se não, usava um nome só. Seria um DOTED, alguma coisa nesse sentido. Então, cada um tem uma função e eu vou te explicar. Vamos começar, então, primeiro pelo TED. Vamos lá. Como é que funciona o TED? O TED é aquele tipo de transferência em que está tudo liberado. Você pode fazer a transferência para outra conta, no valor que quiser, mas existe um detalhe. Ele vai para outra conta a partir da sua transferência. Fiz a transferência agora, ele já vai cair lá. Uns segundinhos ou minutinhos ali depois. O detalhe aqui é, não tenho como me arrepender, porque o dinheiro transferido para lá não tem mais volta, tá certo? Outro detalhe importante que a gente tem que trabalhar aqui no TED é que se você fizer essa transferência após as 17 horas, ela só vai cair no próximo dia útil. Então, ele é instantâneo, o TED, né? Ele movimenta rapidamente desde que você faça antes das 17 horas. E aí, até esquecendo, o TED é Transferência Eletrônica Disponível. Só por curiosidade para saber o que é a siglazinha aí do TED. O DOC, que é o Documento Eletrônico de Crédito, esse sim é limitado até R$ 4.999,99 e a transferência só acontece no próximo dia útil. Então, se você fez o DOC hoje, por qualquer motivo, razão, circunstância, você se arrependeu, dá tempo de eu ir lá e cancelar. E aí o dinheiro continua na sua conta e a outra pessoa lá não recebe. Correto? Mas então, se um é instantâneo na hora ali, alguns segundos depois, por que então eu faria um DOC? O DOC você pode se arrepender, então de repente você vai fazer uma transferência, acaba desistindo, ou acontece alguma outra coisa, ou está dependendo de um produto chegar, então você tem a possibilidade de cancelar. Essa é a grande vantagem, então, do DOC em relação ao TED. Mas você tem a limitação dos R$ 4.999,99, você não transfere mais do que isso em um DOC. Aí vem aquela questão, poxa, é final de semana e eu quero fazer uma transferência. Eu uso DOC ou uso TED? Tanto faz. Por quê? Tanto o DOC como o TED só irão cair no próximo dia útil, ou seja, na segunda-feira. Se você fez no sábado, só cai na segunda-feira. Mas tem um detalhe bem interessante aqui. Se você fizer o DOC após as 21h59 do domingo, ele vai demorar 2 dias úteis, porque ele já considera que após esse horário é como se contasse como sendo segunda-feira. Aí tem um outro detalhe aqui também. Existem alguns bancos que cobram tarifas. A gente já indicou vários bancos aqui, né, contas digitais, que não te cobram por esses serviços. Mas existe uma regulamentação que define quanto cada banco deve cobrar por isso? Na verdade, não. O Banco Central deixa os bancos livres para cobrar ou não essa taxa. Então, se seu banco lhe cobra, é porque ele quer lhe cobrar e você paga se quiser. Então muda para uma conta digital que não cobra isso e você consegue fazer essas transferências de forma rápida, automática, né? No caso do TED, ali instantânea, em que você não vai precisar pagar nada por isso. Agora chegou a hora. O Pix. Então, como é que vai funcionar o Pix e qual a principal vantagem que ele tem? Poxa, logo de cara, esse pagamento ele vai ser instantâneo. Ou seja, eu quero pagar uma outra pessoa, eu quero pagar um tributo, e o governo está ajustando para que isso seja também feito para recolhimento de tributos. O que é que vai acontecer aqui? A transferência da conta A para a conta B vai se dar em segundos. E isso vai ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Botando o DOC e o TED totalmente para trás. Porque você não vai esperar mais um final de semana, segunda-feira, um dia útil para que isso aconteça. A gente já tem esse tipo de transferência em contas digitais. Esse sistema também vai funcionar em contas digitais,
E o avanço futuro desse sistema será o de poder receber pagamentos via QR Code. Na verdade, a gente até utiliza o QR Code em alguns serviços aí que a gente paga. Então, fechando tudo isso, a gente entende que é uma evolução do sistema que a gente tem. Ele vai permitir pagamentos instantâneos, ou seja, quando você vai comprar um cachorro quente na rua, um docinho, uma pipoca, o cara vai poder receber lá o pagamento. Quanto às tarifas, o governo também diz que vai ser liberado para que cada banco cobre suas tarifas. A gente já tem esse tipo de transferência sem pagar tarifas, então acredito que essa vai ser a linha do mercado daqui para frente, utilizar-se de menos tarifas, desburocratizando o processo e facilitando para o usuário final. Aí você pode estar me perguntando, por que eles estão tão bonzinhos assim? E aí é minha opinião. A gente está vendo uma crescente muito grande das fintechs. Então, algum dinheiro ou uma boa parte dos recursos estão passando de carteira digital para carteira digital. Ou seja, você usa um aplicativo A e aí você quer pagar uma outra pessoa. Esse dinheiro não necessariamente sai e passa por um banco lá. Ele sai da carteira A dessa fintech para a carteira B da mesma fintech, ou da carteira A da fintech para a carteira A de uma outra fintech, e esse dinheiro passa a não circular mais pelos grandes bancos. Fazendo isso, ele vai fazer com que o dinheiro volte a circular nesses grandes bancos, e na minha opinião, é um espaço recuperado aí pelos grandes bancos, ou bota competitividade em pé de igualdade. Porque, de fato, as fintechs trabalham muito mais rápido do que os grandes bancos, ou essa transição não está tão legal ou tão rápida dos grandes bancos. Essa é uma visão muito particular que eu estou dizendo aqui. A fintech hoje ela tem uma função muito mais social e integradora, ou seja, as pessoas começam a trocar dinheiro muito mais rapidamente do que a burocracia de um grande banco. Então, é essa a minha grande ideia com relação a isso. Então, não esquece de comentar aqui não. O Pix supera em muito o DOC e o TED ou não? Qual é a tua visão com relação a isso? Acha interessante, não acha? Não esquece de comentar aqui não. E te aguardo no próximo vídeo. Valeu!